Olá, eu sou Marta Jensen, seja muito bem-vindo ao Projeto Griot. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas é muito importante a gente entender o que cada palavra significa na nossa sociedade. Então nós vamos falar sobre preconceito, sobre discriminação, racismo e segregação. Você acha que é tudo igual? Vamos parar e pensar um pouquinho e talvez vocês no final desse vídeo vão entender que não. Preconceito já vem da palavra pré-conceito, que a gente tem um conceito antecipado. Então, nada mais é que nós formarmos uma opinião sem um embasamento, sem uma teoria, sem uma vivência real, sem uma razão. E isso acontece como? Qual seria um exemplo de um preconceito? É quando você simplesmente, sem conhecer a pessoa, você determina o que ela é. Por exemplo, um rapaz negro vai namorar uma moça branca e aí só o fato da moça chegar em casa e avisar para a mãe, olha, estão namorando. Ah, que bom, filha, que você está namorando. Ah, mas ele é negro. Ou então traz e a pessoa vê o que é negro, já muda. Não, esse eu não aceito. Não, esse cara é ruim. Por que ele é ruim? Só pelo fato da cor de pele? E aí não é que a pessoa teve uma experiência passada, às vezes isso foi passando de gerações, os avós e pais falando que não, e quando vai ver isso é mediado por uma crença. Então ele vem baseado numa ignorância, numa crença de que pessoas negras são ruins, e isso foi gerado um preconceito, e aí as pessoas já saem julgando. Então preconceito esse é um dos exemplos, mas tem muitos outros, mas preconceito é quando a pessoa julga sem antes dá o direito da outra pessoa se apresentar quem é, sem conhecer quem é a pessoa, não tem a empatia, e sim antipatia. O próximo, nós vamos falar da questão do racismo. Só lembrando um pouquinho, no preconceito é simplesmente um pensamento, então ele no Brasil ele não tem uma ação legal, então não é um crime porque a pessoa pensa daquela forma, mas não agiu de uma forma que fosse uma injúria com a outra pessoa. Não agiu. Falando do racismo, o racismo é praticamente a consequência do preconceito, porque vem enraizado da mesma forma, mas é o quê? Quando as pessoas começam a definir raças. Na verdade, o correto não era existir raças, até porque quando a gente vê essa divisão de raças e vê nos DNAs, é muito pequeno a diferença de um DNA para o outro. E simplesmente pelo tom de pele, pela textura do cabelo, pela largura dos lábios ou dos olhos, do nariz achatado, enfim, foram divididas as raças. E quando a gente fala de racismo, é como uma raça é superior à outra. Então, por exemplo, o branco é superior ao negro e é isso a verdade absoluta. Isso que as pessoas pensam, isso é um racismo. Não existe uma raça melhor do que a outra. Simplesmente são pessoas. Quando a gente pensa dessa forma, estamos agindo como racista. E aí, em que momentos que acontece isso da raça ser superior? Por exemplo, num trabalho, eu sou branco, imagina, o meu trabalho tem que ser melhor do que aquela pessoa negra fez. Ele não pode ser melhor do que eu. Se eu estou na escola, a mesma coisa, eu tenho que ser primeiro do que aquela pessoa. Sempre o branco tem que se sobressair. O negro não pode morar numa casa melhor do que um branco. A pessoa é racista, ele não acha que a pessoa, embora tenha trabalhado, suado, lutado para chegar naquilo, ele conquistou. Não, mas espera aí, eu sou branco, só pelo fato de eu ser branco, eu tenho que ter o direito de ter mais do que aquela outra pessoa. Isso é um racismo. Tem muitas outras coisas que a gente vê racismo no Brasil o tempo todo, mas pensando numa ação legal, o racismo é crime, porque daí ele já não é mais um pensamento, eu estou agindo, e aí no Brasil ele é crime. Embora tenha essa questão de só é crime, só é considerado crime se for em flagrante, toda aquela burocracia. O próximo que nós vamos falar é sobre discriminação. A discriminação já é o ápice da situação, né? Porque a gente teve ali o preconceito, que foi gerado por uma ignorância, uma motivação cultural ou da família, uma antipatia, foi gerando, racismo é a mesma coisa, então, eu nasci, já existia isso, estou seguindo. Minha família sempre falou, também vou seguir, só que quando chega a discriminação é o ato. Então, assim, a discriminação é o preconceito e o racismo numa forma de ação. É quando eu estou com os dois ali, estou agindo. Isso gera o quê? Gera bullying, geram mortes, quantas pessoas negras sendo mortas. Quando a gente vê essas mortes que vem acontecendo ultimamente, principalmente Rio de Janeiro, que é algo que me indigna muito, não que seja só lá, mas lá é uma coisa muito mais gritante.
E a gente vê morte, simplesmente a pessoa foi baleada, morreu, foi confundido como um bandido. Por que que ele era bandido? O que definia que ele era um bandido? Ah, um guarda-chuva que o cara estava carregando? E isso fez dele um bandido? Ah, e um desinfetante que a pessoa estava carregando fez dele um coquetel? Então, assim, são várias outras coisas que a gente vê que as pessoas trazem como uma discriminação. Então, eu defini, a pessoa morre por conta de algo que alguém simplesmente determinou que ele era. Então significa que todo negro é ladrão? Não existe brancos ladrões? Só existe negros ruins? Não existe brancos ruins? Nós temos que ser tratados como pessoas e não como os tons de pele ou como raça, gerando essa discriminação. Outra forma, só sintetizando a discriminação, é o tratamento injusto das pessoas. Então, a partir do momento que eu sofri uma injustiça pelo meu tom de pele, isso é uma discriminação. Não só pelo tom de pele. Aqui eu estou falando tom de pele porque a gente está tratando da questão negra. Mas tem muito isso pela questão de gênero, de opção sexual e enfim. O próximo que nós vamos falar é sobre a segregação. Segregação racial. Você já ouviu falar disso? Você acha que está bem longe da gente? Talvez não. Segregação racial é a separação arbitrária. Então, assim, é pior ainda do que o racismo e faz parte do racismo também. No racismo eu cometi um racismo, também, eu não esqueci de falar para vocês ali no início, mas é também como ação legal na discriminação, é um crime, que inclusive é da mesma lei que a do racismo. Mas quando a gente fala de segregação, hoje no Brasil, a gente tem segregação de uma forma sutil e não é considerado crime. A gente vai ver depois o porquê. Então, assim, quando a gente lembra de segregação, automaticamente vem a apartheid, a África do Sul ficou anos e anos nessa segregação, Nelson Mandela lutando contra isso, sendo preso e tudo por conta do apartheid. E era o quê? Simplesmente existe uma lei onde tem as coisas para brancos e coisas para pretos. Então, existe um teatro, tem o teatro onde só vai as pessoas brancas e tem o teatro onde só vai as pessoas pretas. Estados Unidos aconteceu muito isso também. Até hoje nos Estados Unidos tem, né? De certa forma não acabou, porque existe até hoje os guetos, né? Que são os bairros de pretos e existem os bairros de brancos. E geralmente os brancos não andam no bairro de preto e vice-versa, né? Então, assim, existe muito ainda isso lá, o reflexo dessa segregação, mas era algo que, se você trabalhava em um local, tinha o banheiro para as pessoas brancas e o banheiro para as pessoas pretas. Aonde você tomava água, o copo da pessoa branca não era o mesmo do copo da pessoa preta. Dentro do ônibus, assentos, ônibus para pretos, ônibus para brancos, assentos reservados para as pessoas pretas. Não podia sentar em outro canto se não fosse naquele. Então, olha que ponto chegou essa segregação, que é o reflexo de tudo que eu já falei. Eu até vim vindo numa sequência para a gente ver o que cada coisa vai gerando, né? Então, quando a gente para pensar, nossa, que absurdo, isso aconteceu, não faz muitos anos. Não faz tanto tempo que isso acabou. E acabou entre aspas, porque ainda isso acontece. A gente para pensar. Estava hoje refletindo, falei, caramba, vamos pensar onde é que tem a segregação aqui dentro do Brasil de uma forma velada. Não é tão velada, mas de uma forma aceitável pela sociedade. Por exemplo, a gente tem em apartamentos elevador social. Então tem elevador social e elevador de serviço. E por quê? A gente pensa, ok, poderia ter um elevador de serviço, é o correto ter. No que seria que poderia usar um elevador de serviço? Se a pessoa está carregando alguma coisa, sei lá, comprou uma cadeira, está trazendo a cadeira, não vai no outro elevador porque tem os condôminos lá, as pessoas, os moradores, então vai no outro para não atrapalhar. Mas por que a empregada doméstica tem que subir no elevador de serviço? Por que ela não pode encontrar com as pessoas que moram lá, com os moradores? Isso não seria uma segregação? Vale a pena pensar nisso. Então, assim, são várias outras coisas que a gente tem de uma forma sutil, mas que acaba sendo uma segregação. Quando, por exemplo, você vai em um shopping, o shopping é super top, rico, e de repente você vê o segurança o tempo todo atrás de você ali, as pessoas te olhando torto. Existe, é lógico que vem uma continuação de tudo isso, desde o preconceito até aqui onde a gente chegou, mas de certa forma é uma segregação, tipo, aqui não é seu lugar, né? É uma segregação velada, mas não deixa de ser uma segregação. Então acho que é importante a gente pensar nisso, ver que isso tudo são coisas separadas, não existe uma única coisa. Parte deles vem realmente do estrutural. Eu espero que quem esteja assistindo
Entenda isso e comece a conscientizar a família de, gente, por que que isso acontece? Qual que é o embasamento? Questionar o porquê. E não simplesmente porque alguém falou, eu vou continuar replicando aquilo e vai passando de gerações. Por que que religiões de matriz africana é considerado como algo ruim? Por quê? Você já foi? Você sabe como funciona? Por que que ele é ruim? Só pelo fato dele ser negro? Desconhecido me traz ruim? Vale a pena pensar nisso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado esse canal. Super aceito opiniões, sugestões e críticas também, estamos abertos para isso. Dá o seu like aqui embaixo, se inscreva e dê sua opinião. Assim que você quiser, pode dar sua opinião sobre o que você quer que a gente fale aqui no canal. Um beijo para vocês e até a próxima.